Olá, sou Eleusa Pedraça, neuropsicopedagoga, psicanalista e hipnoterapeuta. Hoje abordaremos a ansiedade patológica sob vários aspectos, causas, sintomas, consequências e caminhos para o cuidado. Sejam muito bem-vindos ao canal Acolhimento Psicanalítico. A ansiedade, em sua essência, é um mecanismo natural. Ela faz parte da vida humana desde os primórdios, nos preparando para enfrentar desafios, perigos e situações que exigem atenção. É aquela tensão que sentimos antes de uma entrevista, uma prova ou uma decisão importante. Nesse contexto, ela é saudável, é funcional, é adaptativa. Mas existe uma linha tênue que separa a ansiedade saudável da ansiedade patológica. E muitas vezes, quem atravessa essa linha nem percebe, até que o próprio corpo comece a gritar. A ansiedade patológica não é apenas preocupação, ela é constante, intensa e muitas vezes desproporcional à realidade. A mente entra num ciclo de alerta permanente. É como se o corpo estivesse se preparando para um perigo que simplesmente não existe no aqui e agora. O coração acelera, o peito aperta, a respiração fica curta, o pensamento se torna um turbilhão de medos, de suposições, de cenários catastróficos. E o pior é que a pessoa sabe racionalmente que aquilo não faz sentido, mas emocionalmente ela não consegue sair desse ciclo. Viver assim não é viver, é sobreviver em constante estado de alerta, e isso adoece. Os sintomas físicos são muitas vezes o primeiro sinal de que algo não vai bem. E são eles quem assustam, que paralisam, que fazem com que muitas pessoas acreditem que estão tendo um infarto, um AVC ou algo muito grave. Taquicardia, falta de ar, tremores, náuseas, suor excessivo, formigamento nas mãos, nos pés, no rosto, sensação de tontura, de desmaio, aperto no peito, nó na garganta. Mas não para por aí. A mente também adoece. Pensamentos acelerados, ruminativos, uma necessidade obsessiva de prever o futuro, de controlar o que não pode ser controlado, o medo de enlouquecer, de perder o controle, de morrer. E quando a crise chega, tudo isso se intensifica. É como se o mundo parasse, como se a pessoa fosse ser tragada por algo invisível, sufocante e incontrolável. E mesmo depois que a crise passa, surge um outro medo, o medo de ter outra crise. E assim cria um ciclo cruel, que aprisiona, que limita, que adoece. A ansiedade patológica não surge do nada. Ela tem raízes profundas, raízes que muitas vezes estão escondidas no inconsciente, em traumas não elaborados, em dores não reconhecidas, em vivências que ficaram mal resolvidas. Na visão psicanalítica, a ansiedade é o sinal de um conflito interno. É como se a mente estivesse tentando evitar o contato com conteúdos psíquicos que geram dor, medo e desconforto. Então, a energia psíquica que deveria ser usada para elaborar esses conteúdos se transforma em sintoma. Por trás da ansiedade podem estar experiências de rejeição, abandono, traumas da infância, exigências excessivas, medo de não ser o suficiente, de fracassar, de ser criticado, de não ser amado. A ansiedade é, muitas vezes, uma tentativa inconsciente de manter o controle sobre aquilo que é, por natureza, incontrolável: a vida, o outro, o futuro. E enquanto esse conteúdo interno não é olhado, elaborado e ressignificado, a ansiedade continuará se manifestando como um pedido de socorro da própria alma. A ansiedade patológica não afeta apenas o corpo e a mente, ela afeta toda a vida. A pessoa começa a evitar situações, deixa de sair, de viajar, de frequentar lugares que antes eram comuns, com medo de ter uma crise.
O mundo vai ficando pequeno, limitado, cercado por muros invisíveis, construído pelo próprio medo. O isolamento começa, a perda de interesse por atividades antes prazerosas, o cansaço constante, a dificuldade de concentração, a insônia e muitas vezes surgem outros quadros associativos como depressão, fobia, transtorno do pânico. O corpo entra em colapso, gastrite, enxaquecas, tensão muscular, alergia, queda de cabelo, problemas de pele, porque o corpo e a mente não estão separados. O que adoece na mente, o corpo sente. E quanto mais a pessoa tenta fugir do que sente, mais alimenta o próprio sintoma. O medo do medo, a ansiedade da ansiedade. É um ciclo, mas ciclos podem ser quebrados, desde que haja coragem e principalmente acolhimento. É muito comum que quem sofre de ansiedade se sinta fraco, insuficiente, incapaz. Escuta frases como: isso é frescura, é só pensar positivo, isso é falta de Deus, você é muito ansioso, tem que se controlar. E na tentativa de se controlar, a pessoa se cobra ainda mais. E adivinha? Isso só aumenta a ansiedade. A ansiedade não é frescura, ela não é falta de força, ela é na verdade um grito do inconsciente pedindo cuidado, acolhimento e escuta. Ela não é um defeito, ela é um sintoma. E todo sintoma tem uma função psíquica. Ele surge quando o sujeito não consegue de forma consciente elaborar suas dores, seus conflitos, suas angústias. Por isso não se trata de acabar com a ansiedade, mas sim de compreender o que ela quer dizer. O que está por trás desse sintoma? Que feridas ainda estão abertas? Que partes de você estão pedindo por acolhimento? Sim, existe caminho, existe saída. O primeiro passo é entender que você não precisa enfrentar isso sozinho. Procure ajuda. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem e amor próprio. A psicanálise e a psicoterapia são espaços onde você pode encontrar consigo mesmo, onde você pode com segurança olhar para suas dores, acessar suas memórias, ressignificar sua história e assim transformar o sintoma. Cuidar do corpo também faz parte. Respirar conscientemente, praticar atividade física, cuidar do sono, da alimentação, desacelerar o ritmo, se desconectar um pouco da hiperexposição das redes. E se for necessário, o acompanhamento médico e o uso de medicação podem ser fundamentais, especialmente nos quadros mais severos, porque às vezes é preciso acalmar o corpo para que a mente consiga se reorganizar. Lembre-se, você não é a sua ansiedade, você é muito mais do que seu sintoma. A sua história não termina aqui, ela está apenas começando. De um jeito mais leve, mais consciente e mais amoroso consigo mesmo. Um abraço muito acolhedor e até o próximo vídeo.